Para desespero de Virgínia, Zé Felipe pede a guarda das Marias. Já com documentos em mãos incluindo o relatório psicológico das filhas, alega que Virgínia não tem condições emocionais de cuidar das Marias nesse momento. Virgínia, em choque por questionarem a forma que cria as filhas, promete que vai fazer algo para mudar essa situação. O que será que o juiz decidiu? Será que Zé Felipe tem razão em pedir a guarda das Maria? Para descobrir, vem com a gente e já se inscreve no canal, pois cada história é feita para te emocionar e inspirar do início ao fim. A madrugada se arrastava silenciosa na luxuosa cobertura de Virgínia Fonseca, até que o clarão frio do celular quebrou a penumbra. Uma notificação inesperada pipocou na tela, trazendo consigo o peso de uma realidade que Virgínia tentava disfarçar com a fachada de uma vida perfeita nas redes sociais. Um e-mail, em anexo, formalizava um pedido de guarda compartilhada de suas filhas, Maria Alice e Maria Flor, protocolado por ninguém menos que Zé Felipe. As mãos de Virgínia tremeram ao ler as primeiras linhas, a incredulidade transformando-se rapidamente em um choque gélido. O contraste entre a imagem pública de um ex-casal amigo, que vez ou outra interagia em vídeos e comentários carinhosos, e a realidade crua revelada por aquela petição era gritante. Não se tratava de um desentendimento trivial, mas da introdução de um conflito profundo, com implicações emocionais e legais gravíssimas. O documento, com mais de 30 páginas, não era apenas um pedido de guarda. Era uma acusação velada e dolorosa. Nele, Zé Felipe e sua equipe detalhavam instabilidade emocional por parte de Virgínia e, o mais impactante, um relatório psicológico inicial minucioso das crianças, que apontava sinais preocupantes. A notícia do processo judicial, antes mesmo de se tornar pública, abalou a família Costa. Poliana Rocha e Leonardo, os pais de Zé Felipe, foram os primeiros a se posicionar, embora com a cautela que a situação exigia. Aquele e-mail não era apenas um pedaço de papel. Era o gatilho que detonava uma guerra fria, com as Marias no centro, e que mostraria as rachaduras de um relacionamento que, aos olhos do público, parecia intocável. Virgínia se viu, de repente, em uma encruzilhada, sem saber como reagir ao tsunami que se anunciava. A petição de Zé Felipe se aprofundava nas razões de seu pedido de guarda, baseando-se em um relatório psicológico meticuloso, elaborado por uma renomada psicóloga infantil. Esse documento detalhava um acompanhamento indireto do comportamento das meninas, Maria Alice e Maria Flor, por meio de observações e relatos de terceiros que conviviam com elas. As evidências eram alarmantes. As crianças apresentavam agitação e choro sem explicação frequentes, e havia até mesmo um registro em áudio, feito pela babá, de Maria Alice e Maria Flor recusando-se a sair do carro ao chegarem na casa da mãe. Esses sinais, segundo o relatório, indicavam um claro quadro de dupla referência materna, onde a instabilidade emocional da mãe estaria afetando diretamente o bem-estar das filhas. O relatório traçava um contraponto direto com o ambiente na casa do pai. Com Zé Felipe, as crianças se mostravam mais tranquilas e reguladas, em um ambiente com menos estímulos excessivos e uma referência emocional mais estável. Esse contraste fortalecia a tese de que a rotina com a mãe era prejudicial à saúde mental das meninas. Ao tomar conhecimento desses detalhes, Virgínia entrou em um colapso emocional. Isolou-se, desmarcou compromissos e sentiu-se completamente desamparada. Seus assessores chegaram a aconselhar um afastamento temporário da internet, dada a gravidade da situação. Na visão de Virgínia, Zé Felipe estava apenas magoado com o término, e jamais imaginou que ele seria capaz de usar as filhas dessa maneira. Então me conta aqui nos comentários o que você acha. Será uma vingança de Zé Felipe ou ele realmente está preocupado com as filhas? Por outro lado, Zé Felipe mantinha a serenidade, afirmando que seu objetivo não era tirar as filhas da mãe, mas sim garantir a estabilidade emocional delas. A tensão familiar crescia, com Leonardo, seu pai, visivelmente dividido entre o apoio ao filho e a preocupação com o sofrimento de Virgínia. A acusação estava aprofundada, e o embate, agora formalizado, prometia ser longo e doloroso. A defesa de Zé Felipe, incisiva e calculista, não tardou a incluir uma nova peça-chave no processo. Uma carta formal enviada pela escola de Maria Alice diretamente ao juiz. A diretoria da escola relatava mudanças comportamentais significativas na menina, destacando um preocupante isolamento social e, mais especificamente, episódios de choro intenso nas manhãs de segunda-feira, invariavelmente após os fins de semana que Maria Alice passava com a mãe. Essa carta veio para fortalecer a tese de Zé Felipe, corroborando as observações do relatório psicológico e reforçando a alegação de que o ambiente atual na casa da mãe não favorecia o bem-estar e o desenvolvimento emocional das meninas. Para Virgínia, a inclusão desse documento foi um golpe duríssimo. Sentindo-se traída e exposta,
Ela imediatamente entrou em contato com a diretora da escola, buscando explicações, talvez, uma retratação que nunca viria. A sensação de estar sendo cercada, de ter sua vida e sua maternidade dissecadas e usadas contra ela, gerou uma pressão sufocante. Sua reação pública foi um post enigmático no Instagram, com uma mensagem que, embora não citasse diretamente o caso, deixava transparecer sua angústia. Enquanto isso, Zé Felipe mantinha um silêncio estratégico, focando em sua carreira musical e fazendo apenas comentários velados sobre a importância da família e das filhas, evitando qualquer menção direta ao processo. Essa postura apenas aumentava o tormento de Virgínia, que se via sozinha na linha de frente da batalha midiática. Os advogados de Zé Felipe já previam que o juiz poderia, a qualquer momento, solicitar uma nova avaliação independente das crianças, o que significava mais um passo rumo ao aprofundamento da crise. A tensão atingiu um ponto de não retorno com a visita surpresa do Conselho Tutelar à casa de Virgínia. O impacto foi ainda maior porque, no momento da inspeção, Virgínia não estava em casa, em mais uma de suas viagens de trabalho. As únicas presentes eram as babás e as demais funcionárias da casa, que foram as responsáveis por fornecer as informações que se tornariam cruciais para o processo. A declaração de uma das babás foi a mais impactante. Ela revelou aos conselheiros os choros noturnos de Maria Alice e Maria Flor, descrevendo uma fixação das meninas pelo pai, Zé Felipe. Além disso, as observações do conselho apontaram um quarto com excesso de estímulos, repleto de brinquedos e eletrônicos, e uma rotina noturna não estabelecida claramente, o que ia contra as recomendações para o desenvolvimento infantil saudável. Essa visita inesperada gerou uma reunião de emergência com a equipe jurídica de Virgínia. A defesa, agora, precisava ser completamente revisada. A ausência de Virgínia no momento da inspeção e os depoimentos das funcionárias minaram a credibilidade da influenciadora, que se via cada vez mais encurralada. Virgínia, fragilizada, desabafava. É a dor de uma mãe sendo questionada na sua essência. A notícia da visita do Conselho Tutelar vazou para a imprensa, gerando uma repercussão pública estrondosa. Rapidamente se tornou um dos tópicos mais comentados nas redes sociais, com internautas divididos entre o apoio e a crítica a Virgínia. A essa altura, estava claro que a disputa pela guarda das filhas havia se transformado em um espetáculo público, e a situação de Virgínia parecia se deteriorar a cada novo acontecimento. O silêncio que pairava sobre a família de Zé Felipe foi abruptamente quebrado por Leonardo, que decidiu fazer uma declaração pública durante um evento. Com a voz embargada, mas firme, ele proferiu as palavras que ecoaram por todo o país: a verdade precisa aparecer, mesmo que doa. Embora não tenha citado nomes, a fala foi universalmente interpretada como um apoio irrestrito à decisão de Zé Felipe em buscar a guarda das netas. Se você chegou até aqui, deixe seu like e fica comigo até o final, porque o que a Maria Alice falou vai te deixar de queixo caído. O impacto em Virgínia foi devastador. A influenciadora, que já se sentia encurralada pela visita do Conselho Tutelar e a carta da escola, agora se via traída publicamente pela família do ex-marido. Trancada em seu quarto, ela desabava em lágrimas, sentindo o peso da condenação social. Sua reação, novamente, reverberou nas redes sociais. Postagens enigmáticas, com passagens bíblicas sobre provações e superação, tentando encontrar consolo e apoio em meio ao caos. A internet se dividiu. De um lado, uma onda de críticas à sua postura de mãe e à sua vida pública. De outro, milhares de fãs prestando apoio, indignados com a exposição de uma questão tão íntima. Especialistas em direito da família rapidamente alertaram que manifestações públicas, como as de Leonardo e as próprias publicações de Virgínia, poderiam ser usadas judicialmente contra eles. Enquanto isso, Zé Felipe mantinha seu silêncio estratégico, focando nas filhas e evitando qualquer aparição ou comentário que pudesse intensificar a polêmica. A tensão, antes contida nos bastidores do processo, havia transbordado para o cenário público, amplificando o desespero de Virgínia e colocando-a no olho do furacão midiático. A escalada do conflito culminou em um momento decisivo. O juiz, diante da complexidade do caso e das evidências apresentadas, convocou uma reunião para discutir uma reavaliação técnica imparcial das crianças. A decisão foi que as duas meninas, Maria Alice e Maria Flor, passariam por sessões com uma equipe multidisciplinar do tribunal, composta por psicólogos e assistentes sociais. Para Virgínia, a ideia de suas filhas sendo analisadas por estranhos, em um ambiente judicial, foi um golpe avassalador. Ela chorou copiosamente, sentindo-se, a cada dia, mais como a vilã da história.
A situação piorou com uma liminar urgente emitida pelo juiz, impedindo Virgínia de sair do Brasil com as filhas. Essa medida preventa, apesar de padrão em casos de disputa de guarda, fez com que Virgínia sentisse que estava perdendo o controle de sua própria vida e, mais doloroso ainda, de suas filhas. Então, veio a sessão psicológica. O ambiente, embora lúdico, carregava o peso da decisão iminente. O foco recaiu em Maria Alice, a mais velha, cuja inocência revelaria a verdade. Em um momento de pura espontaneidade infantil, ela proferiu a frase decisiva: "Eu gosto de ficar com a mamãe, mas quero ficar mais com o papai. Ele não briga comigo." Essas palavras, vindas diretamente da criança, impactaram profundamente os profissionais, que imediatamente cogitaram a sugestão de terapia para Virgínia. Virgínia, ao ser informada da declaração da filha, entrou em um estado de choque. Permaneceu horas em silêncio, sentindo que o chão se abria sob seus pés e que estava perdendo a batalha. A dor daquelas palavras foi um divisor de águas, fazendo-a perceber a necessidade urgente de uma mudança drástica em sua rotina, disposta a reestruturar sua vida completamente pelas filhas. O clímax estava selado, e as consequências seriam inevitáveis. A devastadora declaração de Maria Alice no tribunal agiu como um doloroso, mas necessário, catalisador para Virgínia. Percebendo a gravidade da situação e o risco iminente de perder a guarda das filhas, ela iniciou uma série de ações drásticas e imediatas. Virgínia pausou todas as gravações publicitárias e suspendeu temporariamente o lançamento de novas linhas de sua marca, reorganizando completamente sua agenda para priorizar as meninas. Sua rotina foi rigidamente alterada. Começou a fazer apoio psicológico, reformulou a dinâmica da casa, instalou bloqueadores de celular em horários específicos para se dedicar exclusivamente às filhas, e contratou uma nova pedagoga para auxiliar no desenvolvimento e na rotina delas. A influenciadora decidiu, então, que precisava reconquistar a confiança do público, mais importante, de si mesma como mãe. Concedeu uma entrevista exclusiva, aparecendo com o rosto limpo, sem maquiagem, desabafando de forma emocionada sobre a dor de ter sua maternidade questionada e as mudanças que estava implementando. A repercussão foi imediata, gerando uma onda de empatia por parte de muitos fãs, embora advogados não deixassem de alertar para os riscos de exposição de um segredo de justiça. Enquanto Virgínia tentava reverter a situação, Zé Felipe mantinha seu silêncio, mas estava visivelmente emocionado com os desdobramentos. Ele reafirmava a pessoas próximas que suas ações não eram por vingança, mas unicamente pela proteção e bem-estar das filhas. A grande antecipação agora girava em torno do relatório final da avaliação das crianças, que ainda não havia sido entregue, mas que prometia ser o elemento decisivo para o veredito do juiz. A cada dia que passava, a ansiedade aumentava, com a certeza de que a verdade contida naquele documento selaria o destino das filhas e daquela família. A espera agoniante pelo veredito estava prestes a terminar com a entrega do envelope lacrado contendo o relatório oficial da equipe multidisciplinar do tribunal. Embora o conteúdo completo fosse sigiloso, trechos-chave vazaram, confirmando as piores previsões de Virgínia e fortalecendo exponencialmente a tese de Zé Felipe. Os pontos principais do relatório eram claros e contundentes. As crianças, segundo a avaliação, buscavam maior previsibilidade e estabilidade, e havia indícios claros de ansiedade frente a mudanças abruptas e exposição pública. A figura paterna, Zé Felipe, era consistentemente associada à segurança, rotina e afeto, representando um porto seguro para as meninas. Em contraste, a figura materna, Virgínia, era relacionada à presença intermitente e forte carga emocional, um reflexo de sua vida agitada e das tensões recentes. A repercussão interna foi imediata. A equipe jurídica de Zé Felipe interpretou o relatório como um ponto crucial a seu favor, sentindo-se confiante para a audiência final. Eles se preparavam para apresentar o documento como a prova definitiva de que a guarda provisória deveria ser concedida ao pai. Para Virgínia, o relatório representava um alerta máximo. Apesar de seus esforços recentes para reestruturar sua vida e rotina, ela reconheceu que os danos já estavam instalados e que a percepção profissional sobre a rotina das filhas já estava formada. Contudo, uma chama de resiliência acendeu nela. "Se for pelo bem delas eu aceito, mas vou provar que posso ser melhor", declarou a pessoas próximas. Começaram a circular rumores de que Virgínia estaria estudando a possibilidade de pedir uma reavaliação em 6 meses, caso a guarda realmente passasse para Zé Felipe. A audiência final, decisiva e carregada de tensão, aproximava-se inexoravelmente. A manhã da audiência final no Fórum da Vara da Família foi carregada de um silêncio pesado. Virgínia e Zé Felipe chegaram separadamente, entrando pela porta lateral para evitar os olhares curiosos e a imprensa. Na sala,
A tensão era palpável. O juiz iniciou a sessão reafirmando que o foco primordial daquele tribunal era o bem-estar das crianças. Em seguida, um por um, foram revisados os laudos psicológicos, a carta da escola, o relatório do conselho tutelar e, por fim, o crucial relatório da equipe multidisciplinar, que apontava para a necessidade de estabilidade e rotina. Virgínia mantinha os olhos marejados, enquanto Zé Felipe permanecia em silêncio, com um semblante sério. A voz do juiz quebrou o silêncio com o anúncio da decisão. Considerando o bem-estar emocional das menores, o juízo decide conceder a guarda provisória ao genitor José Felipe, com direito de convivência amplamente assegurado à genitora senhora Virgínia. Um suspiro cortou o ar. Virgínia desabou em choro compulsivo, e Zé Felipe apenas abaixou a cabeça, em uma mistura de alívio e tristeza. No corredor do fórum, em um encontro inesperado, os dois se cruzaram. Virgínia, com a voz embargada pela dor e pelas lágrimas, aproximou-se de Zé Felipe. "Cuida delas, por favor." Ele, com lágrimas escorrendo pelo rosto, respondeu: "Vou cuidar, mas elas ainda precisam de você, só não deixa-te isso afastar delas." Em um gesto que surpreendeu a todos, os dois se abraçaram, um abraço que simbolizava uma trégua e o reconhecimento de que, apesar da batalha judicial, o vínculo de pais era inquebrável. Horas depois, as publicações nas redes sociais vieram. Virgínia postou "As meninas estão bem e eu também vou ficar", enquanto Zé Felipe publicou uma foto antiga das filhas com a legenda "Amor incondicional sempre." A polêmica deu lugar à compaixão, e a história se encerrou com a mensagem de que, por trás dos milhões de seguidores e contratos, existem pessoas de verdade e duas crianças que só precisam de paz e do amor de seus pais. E assim, essa história de amor, dor e recomeço chega ao fim, provando que, acima de qualquer holofote, o que importa é o coração de uma família. Se você se emocionou, sentiu essa verdade e torce pelo bem dessas crianças, inscreva-se no canal para mais histórias que tocam a alma. Deixe seu like para nos mostrar que valeu a pena e compartilhe este vídeo, espalhando essa mensagem de compaixão e humanidade. Juntos, somos mais fortes.